Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos criar uma aplicação web utilizando o Node.js e o padrão de projeto MVC, tá? Que o MVC é um padrão de projeto que pensa aí na divisão de responsabilidades, no qual nós temos o model, que é responsável pela regra de negócio, o modelo, do modo geral, a view, que são as telas, né? O que o usuário ali vai ver, e o controller, que é, vamos dizer, o controlador do processo que vai fazer a conexão aí com a view. E o nosso model vai conectar com o banco de dados. Então, é uma aplicação bem simples, tá? Aqui o layout está bem simples também. Eu peguei do W3 School, esses botões, o layout, as cores. Nenhuma novidade. O nosso foco, na verdade, não é no layout, e sim na funcionalidade em relação ao MVC, como fazer uma aplicação completinha aí com o CRUD utilizando o Node.js em um banco de dados. E depois você pode melhorar aí esse layout, tudo bem? Então, para a gente começar aqui entendendo como que vai ser a aplicação, olha só, eu tenho aqui criar uma nova tarefa, tenho ver todas as tarefas, aqui tem a interação, eu posso colocar a tarefa finalizada, ó. Posso editar a minha tarefa, tá? Posso excluir a minha tarefa. Também não tem nenhuma confirmação aqui, como eu falei, o layout é simples e a ideia é que você entenda o processo e faça melhoramentos, crie novas aplicações a partir desse vídeo. Então, olha aqui, uma nova. Se nós virmos aqui no nosso database, ele está vazio agora, então eu vou colocar uma tarefa aqui, tarefa teste 01, vou colocar na descrição e salvar. Ela já aparece aqui para mim e aqui no meu banco de dados já vai ter a minha tarefa para eu interagir com ela aqui. Eu interagir com ela, eu posso falar que ela está concluída. Ó. E tem um botãozinho sobre aqui que a gente vai colocar um sobre aqui. Tudo bem? Então vamos lá. Aqui uma figura simples, ou aqui é o usuário, o ator, ele vai estar aqui tá vendo a view, no caso interagindo com a view vai interagir com o controle e o controle com a view. O controller vai interagir com o model e o model vai fazer aqui a interação com o nosso banco de dados, que no caso aqui é o MySQL. Tudo bem? Então, vou colocar aqui MySQL, que é o banco que nós estamos utilizando. Então, vamos começar agora a fazer o nosso projeto com o Node, né? Então, primeiramente, vamos criar a nossa pastinha do projeto, né? Então, agora, pessoal, vamos criar o nosso projeto. Vamos iniciar aqui vendo uma pastinha, né? Então, vou colocar uma pastinha chamada Node.js underline MVC task, ok, criar ele assim, vou dar um open. Agora eu vou no terminal e vou dar o comando npm init, iniciar, né, traço y, para não precisar ficar dando aqueles comandos, e ele vai gerar aqui para mim o nosso package JSON, e aqui eu vou colocar somente o autor, 2024. E agora vamos instalar o que nós precisamos de pacote aqui para o nosso servidor funcionar. Então, a primeira coisa eu vou dar um npm o express, certo? Instalou o express. Vou precisar também instalar npm. Nós podemos fazer isso na linha de comando, tudo junto também, tá? O Serializing. Também podemos colocar tudo junto, como eu falei, o Nodemon, para não ficar tendo que salvar toda hora, sair o servidor e voltar novamente, e o MySQL2, que é para trabalhar ali junto com SQLize. Então, se eu fizer isso aqui, ele vai instalar tudo que eu preciso e vai aparecer aqui no nosso package, no nosso arquivo JSON aqui, no package JSON. Então, olha só, tem o Express, o MySQL, o Nodemon e o SQLize. Já para iniciar aqui, onde tem o scripts, eu vou colocar start, né? Ó. Eu vou digitar Nodemon, ok? E aqui no meu start Nodemon, eu já consigo aqui, ó, dei um start, mas a gente não tem o nosso primeiro arquivinho ainda. Vamos criar daqui a pouco o index.js. Então, já peguei a estrutura inicial do meu projeto,
as dependências que eu preciso, né, que é o passo que a gente inicia, e já tenho o Node Modules aqui com a minha aplicação já aí para começar a trabalhar. Tudo bem? Nosso próximo passo agora é criar o nosso index.json, né? Então, eu vou vir aqui, ó, index.js, não JSON, JS. O que eu preciso aqui no meu index.js? Eu vou primeiro fazer um require do nosso Express, então eu vou começar aqui com Express, vou require, né? Ó, vou chamar aqui, vou importar o meu Express, ok? Depois disso, eu vou criar o meu app, então const app igual express, e vou executar ele, essa função express. E aqui eu já posso ter o meu app.listen, colocar na porta 3000, ok? Nesse ponto, se a gente iniciar o nosso servidor, ele já vai dar a mensagem que o servidor está no ar. Se a gente colocar aqui, por exemplo, aqui, ó, iniciei aqui, ó, vou colocar um console.log, servidor no ar. E aqui dá um nodemon ou npm start. npm start. Olha só. Temos um erro aqui. Que a porta já está em uso, a 3000. Deve ter algum serviço aqui. É legal a gente já mostrar esses erros aqui, porque olha que interessante. Ele dá um erro bem gigante aqui, e geralmente o erro que está ocorrendo, ele mostra aqui o código de erro, ó, e bem no comecinho aqui, ó, ele já fala pra gente qual que é o erro, tá vendo? O erro. O endereço já está em uso, a porta 3000. Então se eu vir aqui e colocar 3001, por exemplo, ó, 3001 e salvar, ele vai ficar servidor no ar. Então essa mensagem de erro é interessante para a gente debugar aí o nosso sistema, que sempre acontece alguma mensagem de erro, sim, às vezes erro de digitação e por aí vai. Aqui já temos o servidor funcionando. Além disso, eu vou já colocar aqui um middleware, que seria o app use, para que eu exponha as minhas a uma pasta pública, eu vou ter que colocar aqui, ó, o express.static e vou falar, eu quero expor a minha pasta public. Então, para isso, na raiz do projeto aqui, já vou criar uma pastinha chamada public. Ok? E lá dentro nós podemos colocar o CSS, algumas coisas que nós queiramos que vá para o mundo lá fora. Por exemplo, CSS, algumas imagens. Então aqui, por exemplo, eu posso ter, ó, CSS, posso ter images, ó. Ok? Por aí vai. Então, o que eu precisar expor para o mundo lá fora, eu uso nessa pasta public aqui e eu uso o comandinho expondo aqui. Outro middleware que a gente vai utilizar é o JSON, tá? Então, app.use express.json. E aqui, ó, já tenho então aqui os middlewares para JSON, ele reconheceu lá pra gente o JSON, e uma pasta pública, tá? Tudo bem? Nós já temos aqui o nosso esqueleto, vamos dizer assim, do nosso servidor. E para finalizar, vamos utilizar o URL encoded também. Olha só, tá? App use. Vou utilizar o express.url encoded para ele conseguir decodificar o que vem para a gente de URL bonitinho aqui, o que vem nas URLs. Então, vou colocar aqui como true. Tá? Olha só, já tem o esqueleto. Agora, para finalizar essa aula, vamos pelo menos deixar já pronta a nossa estrutura de pasta. Então, ó, clicando aqui na raiz, eu vou clicar aqui, ó, meu primeiro
minha primeira pasta Model, clico na raiz de novo, vou ter a pasta Controller e a pasta View, ok? Então, olha só, MVC. Então aqui eu vou ter as minhas views, todas as minhas telinhas, os meus modelos, aqui no caso vai ser um modelo, que será o nosso modelo da To-Do aqui, e o controle que vai fazer o controle aqui de todo o processo. Tudo bem? Aí há uma outra pasta que eu vou criar, vai ser a pasta chamada Service, que aqui nós vamos colocar a conexão do nosso banco de dados. Tudo bem? Então na próxima aula a gente continua já codando aqui o restante do nosso servidor. Ok? Vejo vocês na próxima aula, galera.